Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a lista sobre logaritmo no Enem. Então, número 1. Caiu no Enem de 2023. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibel, a que o operário é exposto, sendo N igual ao log de I elevado a 10 menos o log de I0 elevado a 10, em que I é a intensidade do som e I0 é esse número fixo aqui. Então, pessoal, um comentário, nessa parte inicial. Sempre que o exercício dá uma fórmula, ele vai falar no texto o que é cada elemento dessa fórmula. Então, ele falou aqui que o N é o nível, o I é a intensidade do som e o I0 é esse número fixo, tá? Então, se ele der um número pra gente, a gente vai ter que identificar se esse número que ele deu, né, se essa informação que ele deu é o N, é o I, e 0 não é, porque 0 já é fixo. Então, se ele der um número pra gente, a gente vai ter que identificar se ele está falando de nível ou se ele está falando de intensidade, tá? Quando o som é considerado baixo, ou seja, N igual a 48 decibéis ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva 1. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo de 48 a 55, deve ser utilizada a 2. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo de 55 a 80, a medida é a 3. Se N estiver no intervalo de 80 a 115, quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva 4. E o som é considerado muito alto com N maior que 115. E aí deve-se utilizar a 5. Uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2 na base 10. O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva. Então, pessoal, a informação que ele deu vai entrar no lugar do I. Concordam? Então, 1. Vamos lá. A gente tem que saber qual é o nível, né? Para saber em que intervalo vai se encaixar ali. Então, vamos calcular o nível. Quero calcular o N. N igual ao log. No lugar do I, eu vou colocar 8 vezes 10 elevado a menos 8. Mas o I, por sua vez, estava elevado a 10. Menos o log de I0 elevado a 10. O I0 é 10 elevado a menos 12, tudo isso elevado a 10. Então, N é igual ao log. Gente, já vou dar um peteleco aqui no 10. É um expoente, já posso dar um peteleco. Ele vem aqui para frente do log multiplicando. O log de 8 vezes 10 elevado a menos 8. Menos, a gente já pode dar um peteleco nesse 10 também. 10 vezes log de 10 elevado a menos 12. Até aqui tudo bem, gente? Então, ficou N é igual a 10 vezes. Nós vimos, pessoal, que log da multiplicação vai virar a soma dos logs. Então, vai ficar o log do primeiro mais o log do segundo. Menos 10. Gente, tem um expoente aqui, eu vou mandar ele para cá. Ele vai vir multiplicando. Então, menos 12 vezes o log de 10. Só ficou ali o log de 10. Então, N é igual a 10, que multiplica. Gente, log de 8 na base 10, eu não sei. Ele me deu a informação do log de 2 na base 10. Beleza, eu consigo escrever o 8 como potência de base 2. 8 não é 2 ao cubo? Certo? Mas, vou dar um peteleco aqui.
menos 8 vezes log de 10. Gente, ó, 10 vezes 12 dá 120. Menos com menos dá mais. E log de 10 na base, qual a base aqui, gente? Quando não é informado, é base 10. Log de 10 na base 10 é 1, né? Então, n é igual a 10, que multiplica, parênteses, dá um peteleco aqui nesse expoente 3, vezes log de 2, mais com menos dá menos, menos 8 vezes log de 10 na base 10 é 1, mais 120. N é igual a 10, que multiplica 3 vezes log de 2 na base 10 foi dado, é 0,3. Menos 8 mais 120. N é igual a 10, que multiplica 3 vezes 0,3 dá 0,9. Menos 8 mais 120. N é igual a 10, que multiplica 0,9 menos 8 dá menos 7,1 mais 120. N é igual a menos 71 mais 120, que vai dar 9,49. 49 está no intervalo aqui, deve ser utilizada a medida preventiva 2, letra B. Tá? Vamos para o número 2. A lei de Zipf, não sei como se fala isso, batizada com o nome do linguista americano, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dada por F é igual a A sobre R elevado a B. Então, ele já falou que o F é a frequência e ele já falou que o R é o ranking. Então, ele vai ter que falar em algum momento o que é o A e o que é o B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. Aqui, A e B são constantes positivas. Beleza, são números fixos, né? Com base nos valores de x igual ao log de R e y igual ao log de f, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Gente, vamos olhar para as alternativas. Ele está querendo que a gente escreva y em função do x, tá vendo? Tá tudo assim, y igual, y igual, y igual. Y é o log de f, ó. Vamos escrever aqui a fórmula que ele deu, né? Número 2, então. Ele deu pra gente que f é A sobre R elevado a B, né? Ele quer que apareça y igual, né? E o y é o log de f. Então, eu vou calcular o log disso. Vou calcular o log do f. Então, vai ser o log de A sobre R elevado a B. Certo, gente? Porque o f era A sobre R elevado a B. Só que log de f é y. E log da divisão é a diferença dos logs. Isso é o log do primeiro menos o log do segundo. Então, y é igual log de A, é um número, né? Porque lá é um número, menos, vou dar um peteleco aqui nesse expoente B, vezes log de R. Menos B log de R é o x. Então, y é igual a log de A menos bx, letra A. Era isso que ele queria, tá? Então, vamos aqui pegar
e pegar número 3, que está aqui na outra folha. Número 3. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto medida por essa escala é dada por R igual ao log de A sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informada em um sismógrafo. A0 é a amplitude de referência, então A0 é uma coisa fixa. E log representa o logaritmo na base 10. Tá. R é aqui mesmo a magnitude de um terremoto na escala. Então R é a magnitude. Magnitude, A é a amplitude e A0 é uma coisa fixa. Ele quer o quê? A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais do Japão e da Argentina é... Gente, razão é divisão. Tá? Razão é divisão. Ou seja, é uma fração. Vai ter um numerador e um denominador, né? Então aqui é o número 3. Ele quer uma divisão. Vai ter alguém aqui e alguém aqui. A razão das amplitudes dos movimentos verticais é do A. Então, ele quer a amplitude dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina. Então, a amplitude do Japão sobre a amplitude da Argentina. É isso que ele quer. Beleza. O A, né? Então, a gente tem que descobrir quanto que é. A gente tem que isolar o A do Japão e a gente tem que isolar o A da Argentina nessa fórmula aqui e depois vir e colocar aqui na razão. Então, vamos lá. Vamos calcular para o Japão primeiro. Então, nós temos que a magnitude do Japão é dada por log da amplitude do movimento vertical do Japão sobre a amplitude de referência. Isso. Ele falou pra gente que a magnitude do Japão foi de 9 graus. 9 graus de magnitude, tá vendo? Então, isso é igual ao log da amplitude do movimento vertical do Japão sobre amplitude de referência. Beleza. Então, isso é 9, é igual. O log da divisão é a diferença dos logs. É o log do de cima menos o log do de baixo. Certo? Vou passar esse menos log de A0 para o outro lado. Então, vai ficar 9 mais log de A0 é igual ao log de AJ. Certo, gente? Não vou fazer isso não. Vou fazer o seguinte. Vou passar esse para lá, vou isolar o log de A0. Vocês já vão entender por quê. Log de A0, né, ele era negativo, passou para cá positivo, é igual ao log de AJ, só estou repetindo, e vou passar o 9 para lá. Ele era positivo, vem como menos 9. Tá? Por que eu fiz isso? Que eu isolei o log de A0, que vai aparecer também quando eu calcular isso tudo para a Argentina. Eu vou também ter o log de A0 da Argentina, porque é uma coisa fixa. Argentina. Então, nós temos que a magnitude, né? Deixa eu ver aqui. A magnitude da Argentina
pela fórmula, é o log da amplitude dos movimentos verticais da Argentina sobre a amplitude de referência. A magnitude da Argentina foi 7, certo? 7 graus, ó. Isso é igual ao log de a amplitude da Argentina sobre a amplitude de referência. E aí aqui a gente aplica a propriedade. O log da divisão virou a diferença dos logs. E aí aqui eu faço a mesma coisa. Eu passo esse para lá e esse para cá. Então ficou log de A0 é igual ao log do A sobre A, log da amplitude da Argentina, menos 7. Então, aqui eu tenho o log de A0, viu que apareceu também? Que é a mesma conta, né? E aqui eu tenho o log de A0. Por um lado, o log de A0 é isso. Por outro lado, o log de A0 é isso. Então, essas coisas aqui têm que ser iguais. Né? Olha só, quer ver? O que eu estou falando é o seguinte. Vamos supor que isso daqui é x e esse daqui tudo é y. Aí eu tô, por um lado, x é igual a y e por outro lado, esse daqui é x, né? Log de A0 eu chamei de x. Esse daqui eu vou chamar de z. Então, ó, por um lado, x é igual a y e por outro lado, x é igual a z. Então, deixa eu botar aqui. Por um lado, x é igual a y, por outro lado, x é igual a z. Qual é a conclusão que eu chego? Que z é igual a y. Tá? Então, o meu z é o log de a z é igual a y, né? Y é igual a z. O meu y é igual a log de AJ menos 9. E o meu z é o log de A0 a menos 7. Tá? Aí eu vou passar esse log para lá, deixar os logs tudo no mesmo lado. O menos 7 eu repito e vou passar o menos 9 para lá, ele vai como mais 9. Gente, a diferença de logs de mesma base é a divisão. Tá? Isso é igual a 2. Beleza. Eu quero, lembra o que eu quero, né? Eu quero essa razão, AJ sobre a né, a amplitude dos movimentos verticais do Japão sobre a amplitude dos movimentos verticais da Argentina. Então, beleza, agora é só aplicar a definição de log. A base aqui elevada a isso tem que ser isso. Né? Ou seja, AJ sobre A é igual a 10 elevado a 2, que é igual a 100. Tá? Então, acabou. Era isso que eu queria. Que é exatamente a letra D. Tá? Então é isso. Espero que tenham entendido e até a próxima.